Meus caros, tudo bem? Professor Guilherme Cassi, para trazer mais considerações na nossa disciplina de Direito Societário, especialmente ao tema em voga, ao tema atual da nossa disciplina, que são as ações. Ações essas que são partes representativas do capital social de uma companhia, de uma sociedade anônima. Aquela pessoa física ou jurídica que subscreve uma ou mais ações se torna sócio da sociedade ou também chamado de acionista. O fato de se tratar de um sócio da sociedade anônima traz certos deveres, tal como o dever de integralizar o capital social, como também direitos frente à sociedade, a exemplo de receber dividendos acerca do produto que resultar da atividade empresa desta sociedade anônima. Para este vídeo, eu gostaria de comentar com os senhores acerca da classificação destas ações, quanto à espécie, quanto à forma e quanto à classe. No primeiro momento, quanto à espécie, há de se entender que eu posso ter três modalidades de ação: ações ordinárias, ações preferenciais e ações de fruição. Tudo a depender do estatuto desta sociedade. Obrigatoriamente, tanto nas companhias abertas quanto nas fechadas, nós temos as chamadas ações ordinárias e, como o próprio nome já diz, são assim ações comuns. Essas ações ordinárias, que são ações que existem, portanto, em todas as sociedades, anônimas, abertas ou fechadas, elas conferem ao seu titular todos os direitos inerentes à condição de sócio, tanto no que diz respeito ao recebimento de dividendos em igualdade de condições com os demais sócios, o dever ou direito de fiscalização, o direito de participar das deliberações sociais, por exemplo. Tanto é assim que não é possível a conferência ou a estipulação em estatuto de restrições aos direitos, às prerrogativas desses sócios titulares subscritores das ações ordinárias. É interessante que quando eu trago este conteúdo, eu posso ter um ou mais sócios que sejam titulares de mais de 50%, 50% mais um dessas ações com direito ao voto. Serão chamados, portanto, de sócios controladores ou de sócio controlador. Por sua vez, aqueles sócios que não têm 50% mais um das ações com direito ao voto serão chamados de sócios minoritários. É curioso, e como veremos ao longo da nossa disciplina, a legislação, e aqui em especial a 6.404, traz algumas garantias a esses sócios minoritários, de maneira que seus interesses sejam protegidos diante das deliberações sociais. Bom, a segunda espécie de ação, que não necessariamente está prevista numa sociedade anônima, depende do estatuto, como eu disse, são as chamadas ações preferenciais. O subscritor desta ação é chamado de sócio preferencialista. Essas ações preferenciais têm de característica certos privilégios ou certas restrições, de novo a depender do estatuto, quando comparadas às ações ordinárias. Por exemplo, no que diz respeito a privilégios, a benefícios, essas ações preferenciais podem ter uma remuneração em termos de dividendo diferenciadas frente às ações ordinárias, seja no que diz respeito ao estabelecimento de um dividendo fixo, ou pelo menos um dividendo mínimo que será pago pela sociedade, ou até um dividendo preferencial. É possível também que os titulares dessas ações preferenciais tenham certos benefícios políticos, como, a exemplo, estabelecer o veto a certas deliberações da sociedade, ou pelo menos indicar certos membros do conselho de maneira privativa. Porém, mais comum do que benefícios às ações preferenciais
é a estipulação de restrições a essas ações preferenciais. Ainda que eu possa ter, por exemplo, privilégios financeiros, econômicos aos titulares dessa ação, diante da visualização das sociedades anônimas brasileiras, em regra, há restrições de cunho político, como, por exemplo, e muito comum, a restrição ao direito ao voto. Então, embora o preferencialista seja sócio de uma sociedade anônima, tenha seus direitos no que diz respeito ao recebimento de dividendos, pode o estatuto prever que ele não participará de certas deliberações ou ainda que não terá em nenhuma hipótese, salvo nos casos da lei por óbvio, direito a voto. Muito comum essa restrição política. Bom, feito esse esclarecimento, me cabe dizer, inclusive, que não pode o Estatuto da Sociedade Anônima prever estabelecer mais de 50% de ações preferenciais sem direito ao voto. Então, ainda que seja possível esta restrição política, elas não podem corresponder a mais de 50% das ações no seu total. É interessante que quando destinamos atenção a esta possibilidade, a ausência de voto, de participação nas deliberações sociais, há algumas exceções importantes. Especialmente no sentido de que o preferencialista, sem direito ao voto, ocasionalmente pode vir a participar das deliberações sociais. E elas têm a ver expressamente com os dividendos que eu comentei, chamados dividendos fixos ou dividendos mínimos. No caso dos dividendos fixos, é garantido ao preferencialista o recebimento de um determinado valor a título de distribuição de lucro. Já no que diz respeito aos dividendos mínimos, também um determinado valor, mas num piso, podendo inclusive ser um valor maior. Porém, se em 3 exercícios financeiros, sejam esses exercícios de prazo anual, semestral, quadrimestral, trimestral, seja como for, como prevê o Estatuto, se em 3 exercícios os preferencialistas sem direito ao voto não perceberem, não receberem os seus dividendos mínimos ou fixos, veja que são nessas 2 hipóteses, eles imediatamente terão restituído o direito ao voto à participação das deliberações sociais. Ou seja, é a tentativa ou a busca da legislação de conferir poder a esses preferencialistas de maneira a retornar aquele privilégio que havia lhe sido estabelecido por estatuto. Uma vez feito o pagamento dos dividendos em atraso, lembrando que há uma distinção entre dividendos cumulativos e não cumulativos, que será explicado na nossa aula. Uma vez pago este valor, perde novamente o preferencialista o direito a voto. Perfeito. A terceira possibilidade de ação, de espécie de ação que nós temos, são as chamadas ações de fruição. Ação de fruição. É possível que o Estatuto da Sociedade possibilite, mas essa é uma autorização às sociedades, autorize e permita que a sociedade amortize ações ordinárias ou ações preferenciais de seus sócios. Essa amortização equivale à sociedade adiantar ao sócio ordinário ou sócio preferencialista o valor patrimonial da sua ação que seria devido em caso de liquidação da sociedade. Repito, amortizar a ação significa adiantar, ou seja, fazer um pagamento imediato ao sócio, ao acionista, daquele valor que lhe seria devido em caso de liquidação da sociedade e encerramento de suas atividades. Este valor da ação que corresponderá à nossa conhecida ou ao conhecido valor patrimonial da ação. Esta amortização, que pode ser uma amortização parcial, ou seja, parcialmente aquilo que seria percebido em caso de liquidação da sociedade,
ou pode ser uma amortização total, quando todo o valor patrimonial da ação é pago ao sócio. A partir do momento em que existe a amortização total, esta ação se transforma numa chamada ação de fruição. Na medida em que, embora o sujeito ele continue sócio, haverá certas restrições a este sócio, que será, portanto, o titular de uma ação de fruição. Limitações essas que são trazidas pelo Estatuto ou até pela própria Assembleia, que decide pela amortização das ações. Porém, veja, direitos básicos dos sócios não podem ser retirados. Por exemplo, no que diz respeito ao recebimento de dividendos ou mesmo a fiscalização dessa sociedade. Ademais, uma vez que houve a amortização desta ação, três restrições por óbvio não serão mais percebidas pelo acionista que for titular de ações dessa espécie. Uma vez que o valor patrimonial que seria recebido em caso de liquidação já foi adiantado, a primeira restrição é que, por óbvio, quando da eventual liquidação da sociedade, esse acionista não receberá os valores quando da partilha de resultados, depois da liquidação da sociedade, porque, por óbvio, isso já lhe foi pago de maneira adiantada. Por segundo, quando do direito de recesso, a retirada do sócio da sociedade, lhe é pago o valor patrimonial da sua ação, mas como ele já recebeu por conta da amortização, esse valor será, obviamente, descontado se existir o recesso. E por terceiro, este sócio titular da ação de fruição não perceberá juros sobre capital próprio, que é uma das espécies, uma das modalidades de divisão de resultados entre os sócios de uma sociedade por conta do investimento de capital, cujos mais detalhes serão dados, por óbvio, durante as nossas aulas. Bom, no que diz respeito às espécies, seriam essas: ações ordinárias, ações preferenciais e ações de fruição. Passo seguinte, nós podemos ter uma classificação quanto à forma. Especialmente no Brasil hoje, nós temos ações que são nominativas e escriturais. As ações nominativas, elas são registradas justamente no que diz respeito à sua titularidade. Elas são registradas em livros sob poder da sociedade. É muito comum essas ações nominativas às sociedades anônimas fechadas. Então, a mudança de titularidade por conta, por exemplo, de cessão de uma ação a terceiro, se faz por registro em livros. Por sua vez, nas companhias abertas em especial, mas não que não seja permitida a companhia fechada, eu posso ter a chamada ação escritural, em que no caso abre-se uma conta junto a uma instituição financeira, o acionista abre-se uma conta junto à instituição financeira e a titularização das ações de uma sociedade, elas são intermediadas por meio desta instituição financeira, sem necessariamente existir registro nos livros da sociedade. Então, de maneira muito comum, as sociedades anônimas, principalmente aquelas que negociam seus valores mobiliários, suas ações, na Bolsa de Valores, essa titularização se dá por forma de ações escriturais. Tanto que, se você quiser provar que é sócio de uma sociedade, você não precisa buscar o livro registral, e sim basta pegar um extrato, buscar um extrato junto à instituição financeira intermediadora. Nós tínhamos no Brasil, até o ano de 1990, ações endossáveis e ações ao portador, que foram expurgadas do nosso ordenamento jurídico. Tanto que, por vezes, quando você detém a leitura, a Lei 6.404, é feita menção a ações endossáveis ou ao portador, mas elas foram tacitamente revogadas. Não tem, portanto, mais efeitos no direito brasileiro.
Por terceiro, as ações elas podem ser classificadas conforme a classe. Especialmente as ações preferenciais, elas podem ser divididas em grupos, que seriam as chamadas classes. Classe A, classe B, classe C, classe D, classe E e assim por diante. As ações ordinárias somente podem ser divididas em classes nas sociedades fechadas. E diante dessas classes, a uma determinada classe pode ser atribuído um privilégio, um benefício ou uma restrição que não há nas outras classes. Então, por exemplo, uma ação preferencial da espécie A tem um dividendo mínimo de 10 centavos. Uma ação preferencial da classe B tem um dividendo fixo de 50 centavos e não tem direito ao voto. Então há a possibilidade de você estruturar essa participação societária em diferentes classes. Detalhe e observação final. Por meio das classes que comumente nós estruturamos as chamadas Golden Shares. Share, no que diz respeito à ação, ações douradas, por assim dizer, são ações então que têm benefícios muito específicos, em especial direito a veto de certas deliberações. Muito comum quando da privatização pelo Estado de determinadas empresas estatais, assim entendidas, empresas estatais, o Estado, embora tenha aberto o capital dessas sociedades ao capital privado, à esfera privada, manteve consigo certas ações, principalmente de natureza preferencial, de uma classe bastante específica, chamada de Golden Share, no sentido de que certas deliberações dependerão necessariamente de autorização deste acionista. Ok? Essas eram considerações, portanto, acerca da classificação das ações. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!